de Satanás. Mas maior é a promessa de Deus na sua vida. Maior é a bênção que Deus tem preparado para você. E você não pode desistir das bênçãos de Deus. Quando você, que é o mais interessado em receber a bênção do Senhor, abre mão da sua bênção, da sua herança, você está abrindo mão daquilo que Deus tem te prometido. É a mesma coisa que você ignorar o que Deus tem preparado para você. Se para você não faz diferença, isso é ruim, porque isso vai comprometer a tua vida espiritual. Porque uma das maiores promessas que Deus tem para o seu povo é o dia da vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja. E se você abre mão das promessas, se você abre mão daquilo que Deus tem preparado para você, você não vai chegar no dia da salvação com a sua vitória na mão, não. Se coisas pequenas são motivos de você recuar, de você retroceder, de você ficar com medo, de você parar, se o inimigo tem encontrado essa chance para te deter, isso não é bom para a tua vida espiritual. E muitos crentes nos dias de hoje andam distraídos. Por que andam distraídos? Porque é a nova fórmula que eu tenho visto. O inimigo atacar a igreja. Porque quando você vê a armadilha de Satanás, você desvia o teu pé dela. O problema é quando ele cria distrações na sua mente e você, estando distraído, não vigia. É aí que ele vai começar a agir. E é assim como ele tem agido. E você se pergunta, pastor, o que é que isso tem com essa palavra? Com o que nós lemos? Amados irmãos, nós vemos aqui que Deus havia falado a Moisés para enviar espias à terra de Canaã. Deus tinha uma promessa. E Moisés, seguindo obediente às ordens do Senhor, e diligentemente, sem perder o alvo, sem perder o objetivo, ele então chama os príncipes do povo de Israel e envia-os para visitar a terra. E nesse momento, quando os espias saem para olhar a terra, Moisés faz uma promessa para eles e diz a eles assim: olha, assim como disse o Senhor, vocês vão lá para espiar a terra, vocês vão lá e vão trazer a resposta para mim, e vocês vão me dizer se essa terra de Canaã é boa mesmo, vocês vão me dizer o que vocês vão encontrar pela frente, vocês vão me dizer o que é que tem lá, vocês vão me dizer o que é que está acontecendo lá. E essa terra, onde vocês colocarem a planta do vosso pé, essa terra eu vou dar para vocês. E eles foram, subiram montanhas, desceram vales, passaram pelo deserto, passaram dias difíceis na vida desses homens, desses espias, visitaram terras e caminhos antes para eles desconhecidos. E eles trazem um relato a Moisés. E trazem as evidências daquilo que eles viram. Colheram um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Trouxeram a fruta da vide para que o povo pudesse ver. Mas como nós vemos aqui a conversa travada entre Caleb e Josué, nós vemos aqui Caleb dizendo: olha, você está lembrado, Josué, quando a gente foi para ver a terra de Canaã? Você se lembra do que nós vimos ali naquela terra? Você lembra o que nós observamos ali? Você está recordando aquilo que nós vivemos
daquela terra. Nós pisamos naquele lugar. E Deus tinha promessa. E eu estou aqui hoje para receber a minha promessa. Então Caleb começa a falar. E existem algumas coisas importantes no relato de Caleb. É que muitos, o coração derreteu no meio do caminho. Muitos, o coração parou, esfriou. Estavam com o coração aceso. Tinham desejo ardente, mas esfriou. E por que será que o coração deles esfriou? Será que faltou esperança? Será que faltou a confiança em Deus? Será que faltou a promessa? Será que Deus falhou com eles? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se Deus tem promessa na sua vida, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não vai falhar. Ele é fiel. Um homem erra, um homem peca, um homem muitas vezes para no meio do caminho, mas Deus, Ele permanece fiel. Se Deus tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem, Ele não é mentiroso, Ele não fala, Ele não cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não importa a condição que você está hoje, não importa a forma como você está, o momento que você está vivendo, você tem que olhar além, você tem que ver o que Deus tem preparado lá na frente. Não cabe a nenhum de nós perguntar para Deus, mas Senhor, como é que tu vai fazer? O como Deus vai fazer é com Ele. O que você tem que é ficar firme na presença do Senhor. Teu coração não pode esmorecer. Teu coração não pode se derreter. Você não pode se levar, se influenciar por aquilo que você tem ouvido, por aquilo que você tem escutado, pelo momento econômico que o país tem vivido, que o mundo tem passado. Porque muitas vezes nós vemos o prenúncio de uma grande desgraça, de um grande problema, de uma grande situação que se coloca como barreira para nós andarmos. Mas eu quero dizer para você que diante de você as barreiras cairão, porque o Senhor, Ele é fiel. E não importa o que teus olhos veem, o que é importante são as promessas de Deus, aquilo que muitas vezes você não viu, você não entendeu, mas que o Senhor falou com você, está prometido, está registrado, está selado, está garantido. E se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Mas o que me leva a pensar que o coração desses muitos que se derreteu, que se esfriou, tem um motivo e tem uma origem. Não foi porque deram de cara com o pecado, não foi porque viram o inimigo se manifestando na frente dele e dizendo para ele assim: eu vou te derrubar. Não foi isso. O que tirou esses homens, o que esfriou o coração deles, foi aquilo que distraiu eles. No passado, era muito comum se ouvir, por muitas vezes, pregações condenando a mídia, condenando as televisões, a imoralidade e tudo aquilo que se passava de imoral, destrutivo à família. Hoje em dia já não se escuta mais, porque muitos estão se distraindo com a televisão.